O ar me foi roubado dos pulmões. Parei, imóvel no corredor, a mão pousada sobre o corrimão de madeira escura, sentindo um frio que subia pela palma da mão e se espalhava como um veneno por todo o meu corpo. A porta da cozinha estava entreaberta, e as vozes deles vazavam por aquela fresta, um destilado de crueldade. A voz de Patrícia, minha nora. Fria, precisa, sem qualquer vestígio de emoção. Esta casa é enorme. Poderíamos resolver tudo, Gustavo. É a nossa chance. O apartamento está a sufocar-nos. As dívidas estão a devorar-nos. Silêncio. Um silêncio pesado, cúmplice. E então, a voz do meu filho, meu único filho. Fraca, quase um sussurro covarde. Mas a mamãe, ela ficaria arrasada. É a casa dela. A vida inteira dela está aqui dentro. Fechei os olhos. Uma agonia física me tomou. Havia naquelas palavras uma faísca de esperança, um fio de luz que Patrícia cortou sem piedade. Ela já está velha, Gustavo. Num bom lar, terá companhia, cuidados. Não é uma prisão. Pensa no Felipe, no nosso futuro. Velha. A palavra ecoou dentro da minha cabeça, um sino fúnebre. E o pior de tudo era a data. Hoje, o meu 70º aniversário. Eu estava lá em cima, no meu quarto, a dar os últimos retoques, a passar o meu batom vermelho, o mesmo que o meu Marcos dizia que me iluminava o rosto. Eu estava cheia de uma expectativa tola, infantil, a aguardar a tal festa surpresa que eles tinham organizado para mim. A humilhação me atingiu como uma onda de água gelada, me deixando sem fôlego. Enquanto eu me enfeitava para eles, eles planejavam como se livrar de mim. Lágrimas quentes começaram a rolar, borrando a maquilhagem que apliquei com tanto esmero. Limpei-as rapidamente com as costas da mão. Ninguém podia ver, ninguém podia saber. Eu precisava descer, sorrir, fingir que o meu mundo não tinha acabado de ruir. Respirei fundo e desci as escadas, um degrau de cada vez, como quem caminha para a própria execução. Quando surgi na sala, os gritos de surpresa soaram falsos, ocos. Os abraços eram vazios. O bolo, que Patrícia trouxe com um sorriso largo, tinha um cheiro forte de essência artificial. Comprado, claro. Tudo na vida deles era para resolver rápido. Eu olhava para os rostos de Gustavo e Patrícia enquanto cantavam os parabéns, e eu via. Por trás dos sorrisos forçados, eu via a ganância. Via o modo como os olhos de Patrícia percorriam os meus móveis, a minha cristaleira, fazendo um inventário do que poderiam vender. Via o modo como Gustavo evitava o meu olhar. Meu neto, Felipe, meu único raio de sol, estava ali, mas ausente, o rosto iluminado pelo ecrã do telemóvel. Ele era a desculpa, a justificação para a crueldade deles. E então, no meio do barulho, uma imagem invadiu a minha mente, tão nítida que doeu. Gustavo com uns 5 anos, a arder em febre. Eu, sentada na beira da sua cama, noite após noite, trocando a toalha úmida na sua testa, sentindo a sua mãozinha quente a segurar a minha com força, como se eu fosse a única coisa que o mantinha seguro no mundo. Lembro-me de ter feito uma promessa silenciosa, que eu sempre o protegeria, que jamais o abandonaria. Que piada cruel! A mãe devota transformou-se na velha inútil que atrapalha os planos. A dor era tão física que precisei de me apoiar na mesa. Sorri para a fotografia, soprei as velas e pedi um desejo. Mas não era um desejo de felicidade ou de saúde, era um desejo de força. Porque eu sabia, naquele exato momento, que a guerra pela minha dignidade tinha acabado de começar. Quando o último convidado se foi,
A casa mergulhou num silêncio mais ruidoso que a festa. Olhei para o pedaço de bolo que sobrou na mesa, a cobertura de glacê a começar a suar, com um aspecto triste e abandonado. Como eu. Eles despediram-se com beijos rápidos na minha bochecha e promessas de voltar para ajudar a arrumar a bagunça. A ironia era palpável. Eu era a bagunça. Subi as escadas devagar, cada degrau um esforço. Sentei-me na poltrona do meu quarto, a mesma onde lia para Gustavo em criança, e deixei a escuridão me envolver. A dor aguda do choque começou a metamorfosear-se noutra coisa, uma necessidade de entender. Como chegamos a este ponto? O amor não se transforma em desprezo da noite para o dia. É um apodrecimento lento, uma corrosão silenciosa. E a minha mente, teimosa, começou a rebobinar a fita da minha vida, à procura dos sinais que eu, por amor, escolhi ignorar. O primeiro, há quase 10 anos. Marcos tinha partido há pouco tempo e o luto era um casaco pesado que eu não conseguia tirar. Gustavo, então solícito, segurou a minha mão. Mãe, não se preocupe com contas. Deixe que eu cuido de tudo. Pareceu um gesto de amor. E eu, frágil, aceitei. Entreguei-lhe a chave da minha independência e nem percebi. Pouco depois, o primeiro pedido. Um negócio de importação. Uma oportunidade única. Para o ajudar, vendi o colar de pérolas da minha mãe. O negócio, claro, falhou. O dinheiro sumiu. O primeiro tijolo da minha ruína fora colocado por mim mesma. Depois, há 5 anos, Patrícia. No início, um encanto. Aos poucos, uma praticidade cortante. A primeira invasão. O meu quarto de costura, cheio de memórias de Marcos, transformado em escritório para Gustavo. O meu espaço encolheu, e eu deixei. Há 3 anos, a venda do sítio, o nosso refúgio. A chantagem emocional foi a arma. Pense no futuro do Felipe, sogra. Vender aquele lugar foi como arrancar um pedaço da minha história. O dinheiro entrou na conta deles numa segunda-feira. Na sexta, já tinham trocado de carro. Depois vieram as pequenas humilhações, os cortes diários que fazem a alma sangrar. Interrupções condescendentes em almoços de família. Exclusão de eventos sociais. A senhora ia ficar exausta. Tornei-me um fardo. Cada sorriso com que concordava era uma pequena morte. O último sinal, há 6 meses, a grande reforma. Patrícia decidiu que a minha casa estava parada no tempo. Queria pintar tudo de branco, jogar fora os móveis que eu e Marcos escolhemos. Foi quando ela plantou a semente do asilo, disfarçada de preocupação. Numa casa com menos coisas, seria mais fácil para uma cuidadora se locomover. Cada lembrança era um golpe. Eu via agora, com uma clareza que me cegava, o padrão. A exploração, a invasão, a chantagem, a desmoralização. E em cada etapa, eu fui cúmplice com o meu silêncio. O amor de mãe tinha me transformado numa tola. As lágrimas que segurei durante a festa agora desciam sem controlo, quentes, amargas. Mas não eram mais lágrimas de pura tristeza. Havia raiva nelas. Uma raiva fria, cortante. Por cima da dor da traição, uma nova camada se formava. Dura, resistente. Era a minha dignidade, ferida de morte, a recusar-se a morrer. Eles achavam que eu era fraca, senil, fácil de manipular. Viram-me como um problema a ser resolvido. Mas eles esqueceram-se de quem eu sou. Eu sou Aurora. E o sol, mesmo depois da noite mais longa e escura, sempre volta a nascer. Subi as escadas apegada ao corrimão, não por fraqueza nas pernas, mas porque o mundo inteiro parecia ter perdido o seu eixo.
Cada degrau era uma pequena vitória. Entrei no meu quarto. O nosso quarto. O mesmo que partilhei com o Marcos por quase 40 anos. O seu cheiro ainda pairava ali, tênue, quase imperceptível, no lado do armário em que eu nunca mais toquei. A poltrona onde ele lia o jornal todas as manhãs. A penteadeira que ele me ofereceu no nosso primeiro aniversário de casamento, dizendo que uma rainha precisava de um trono. Tudo ali narrava a nossa história, a nossa vida. E agora, eles queriam apagar tudo, cobrir as paredes de um branco anônimo, vender, transformar as nossas memórias em dinheiro para carros novos e jantares caros. O meu santuário seria violado, leiloado. Sentei-me na beira da cama, a mesma cama onde o Gustavo nasceu, com a ajuda de uma parteira, numa noite de tempestade. A mesma cama onde chorei durante semanas quando o Marcos partiu. O peso dos meus 70 anos desabou sobre mim. Não o peso da idade, mas o peso dos sacrifícios, das renúncias, do amor incondicional que dediquei a um filho que agora me via como um obstáculo. A dor era física, um nó na garganta que me impedia de respirar, uma pontada aguda no peito. Senti náuseas. Uma mãe é, por natureza, um porto seguro. Mas quem seria o meu porto, quando o meu próprio filho me atirava ao mar? Foi nesse instante, no abismo da dor e da humilhação, que algo dentro de mim se moveu. Não foi um som estrondoso. Foi um estalido silencioso e definitivo, como o de um ramo seco que finalmente cede ao peso da neve. A passividade, a esperança tola de que eles mudassem, o medo que me paralisava. Tudo se estilhaçou, virou pó. E no seu lugar, emergiu uma clareza cortante, fria como o aço de uma lâmina. Já não havia margem para dúvidas, para desculpas, para o talvez eu tenha entendido mal. Eles não me viam como mãe, nem como avó, nem como pessoa. Eu era um problema financeiro com data de validade, um objeto a ser descartado. As lágrimas pararam de correr. Levantei a cabeça e encarei o meu reflexo no espelho da penteadeira. O rosto estava cansado, marcado pela idade e pela dor recente, mas os meus olhos estavam diferentes. A névoa da tristeza dissipara-se, e no seu lugar ardia uma chama de indignação, uma chama de dignidade ferida que se recusava a apagar. Eu não era uma velhinha senil e inútil. Eu era Aurora Medeiros, a mulher que sepultou o amor da sua vida e permaneceu de pé. A mulher que criou um filho com as próprias mãos, que enfrentou crises, perdas e doenças. A mulher que ergueu aquele lar, tijolo por tijolo, com amor e sacrifício. Eles tinham se esquecido com quem estavam a lidar. Olharam para os meus cabelos brancos e viram fraqueza. Ouviram a minha voz suave e julgaram ser submissão. Eles subestimaram-me. E esse, jurei ao meu reflexo, seria o maior erro das suas vidas. A guerra não tinha acabado de começar. A guerra tinha acabado de virar. E agora, era eu quem ditava as regras. As primeiras horas daquela manhã de ressaca moral foram as mais lúcidas da minha vida. Não dormi. Fiquei sentada na poltrona do quarto, a observar a escuridão lá fora dar lugar a um cinzento pálido e, depois, a um azul doentio. Enquanto a minha mente trabalhava a uma velocidade que eu já não julgava possuir, a dor aguda da facada desaparecia. O que eu sentia era o frio do aço. E com esse frio veio uma clareza absoluta. Eu repassava a conversa deles na minha mente, vezes sem conta. Não como uma vítima a reviver a dor, mas como uma investigadora a analisar cada palavra, cada pausa. A frieza de Patrícia, a fraqueza de Gustavo, a forma como usavam o nome do meu neto, Felipe, como um escudo para a sua ganância.
A reforma da casa, as perguntas disfarçadas sobre a minha saúde, a insistência para que eu descansasse. Não eram sinais que eu ignorei, eram peças de um quebra-cabeças que eu, por amor, me recusei a montar. Agora, a imagem estava completa, nítida e monstruosa. O meu primeiro impulso foi o mais primitivo: descer as escadas quando eles chegassem e cuspir-lhes a verdade na cara. Gritar, expor a sua baixeza, fazer um escândalo. Mas no meio do turbilhão de raiva, uma lembrança serena me visitou. A voz do meu Marcos, baixa e firme, como sempre nos momentos de crise. Aurora, a raiva é um cavalo cego. Corre muito, mas não sabe para onde vai. A sabedoria vai a pé, mas chega sempre ao lugar certo. Respirei fundo. Raiva, sim. Uma raiva justa que me queimava o peito e me dava força. Mas cegueira, nunca mais. Eu não lhes daria o prazer de me verem descontrolada, de me chamarem de velha, louca e senil. Eles queriam que eu agisse com o coração. Eu agiria com a cabeça. Precisava de um plano. Um plano que não fosse sobre vingança, mas sobre justiça. Sobre restaurar a ordem natural das coisas e, principalmente, sobre proteger o que ainda havia de puro naquela família: o meu neto. Felipe era uma semente boa plantada em terra má. Eu não podia permitir que a ganância dos pais o contaminasse para sempre. A decisão formou-se dentro de mim, sólida como uma rocha. Eu não sairia da minha casa. Eu não seria despachada para um depósito de idosos. E eles não poriam as suas mãos sujas no patrimônio que Marcos e eu construímos com uma vida inteira de trabalho. A questão já não era se eu iria lutar, mas como. Pensei nos meus amigos, na minha irmã, mas não queria envolvê-los num drama familiar tão feio, tão íntimo. Não queria que olhassem para o meu filho com pena ou desprezo. Esta era uma batalha minha, mas eu não precisava de lutar sozinha. E então, um nome surgiu na minha memória, como uma luz ao fundo do túnel. Helena. Helena Bittencourt, minha colega dos tempos de faculdade, antes de eu largar tudo para casar e ter o Gustavo. Helena nunca casou, nunca teve filhos. Dedicou a vida à sua carreira de advogada. Uma mulher forte, pragmática, com um sentido de justiça que beirava o implacável. Fazia anos que não nos víamos, mas eu sabia que se houvesse alguém no mundo que me entenderia, seria ela. Quando Gustavo e Patrícia chegaram, perto da hora do almoço, eu já era outra mulher. Entraram com aquela falsa preocupação estampada no rosto. Mãe, a senhora está bem? Dormiu bem? Ficamos preocupados, disse Gustavo, sem conseguir olhar-me nos olhos por mais de um segundo. Patrícia apressou-se a arrumar uma almofada nas minhas costas. A senhora parece tão pálida, sogrinha. Não quer que eu lhe faça um chá? O cinismo dela era tão descarado que me revirou o estômago. Estou ótima, queridos. Só um pouco cansada. A idade não perdoa. Respondi, com a voz mais serena que consegui produzir. E enquanto eles circulavam pela minha cozinha, com Patrícia já a fazer planos em voz alta sobre como aproveitar melhor o espaço da despensa, eu peguei no telefone e fui para o meu quarto. Disquei o número do escritório de Helena, que encontrei na internet com as mãos a tremer, não de medo, mas de expectativa. Quando a secretária atendeu, pedi para falar com a doutora Helena, dizendo que era uma amiga antiga. Houve uma pausa. E então, a voz dela, a mesma voz firme, sem rodeios. Aurora? Aurora Medeiros? És mesmo tu? O alívio foi tão imenso que precisei de me sentar. Helena, sou eu. Preciso de ti. Marcamos um almoço para o dia seguinte, num restaurante discreto, longe dos lugares que eles frequentavam. Inventei uma desculpa qualquer sobre encontrar uma prima. Durante aquele almoço, abri o meu coração.
Contei-lhe tudo, desde o início, dos primeiros empréstimos, da venda das joias, do sítio, das humilhações subtis, até a conversa que ouvi atrás da porta no dia do meu aniversário. Contei sem chorar, com uma precisão que me surpreendeu. A dor estava lá, mas a vergonha tinha desaparecido. Helena ouviu-me em silêncio, sem me interromper uma única vez. Os seus olhos, antes cheios da alegria do reencontro, foram se tornando duros, indignados. Quando terminei, ela não me ofereceu um ombro para chorar. Bateu com o punho fechado na mesa, com uma força contida. Fúria. Os canalhas, disse ela, a voz baixa e cortante. Eles subestimaram-te, Aurora. Acharam que o amor de mãe te deixou cega e estúpida. Enganaram-se. Naquele momento, eu soube que tinha feito a escolha certa. Helena não me via como uma coitada. Ela via a injustiça e estava pronta para a guerra. Foi ali, entre o ruído dos talheres e das conversas alheias, que o nosso plano de batalha começou a ser traçado. Não seria um confronto direto e escandaloso. Seria uma jogada de mestre, silenciosa, elegante e definitiva. Eles querem a casa, disse Helena, com um brilho perigoso no olhar. Nós vamos garantir que a casa fique para sempre fora do alcance deles, mas que continue a proteger quem merece. Foi ela quem sugeriu a criação de um fundo fiduciário em nome de Felipe, com uma cláusula de usufruto vitalício para mim. As palavras eram complicadas, mas a ideia era simples e genial. A casa seria do meu neto, mas apenas quando ele tivesse maturidade para cuidar dela. E até ao meu último dia de vida, ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar-me de lá. Saí daquele restaurante a sentir-me 10 quilos mais leve e 20 anos mais forte. Eu já não estava sozinha. Eu tinha uma aliada. Eu tinha um plano. A Aurora, que se encolhia para não dar trabalho, tinha morrido. No seu lugar, nascia uma mulher que lutaria com unhas e dentes pelo que era seu por direito: o seu lar, a sua história e, acima de tudo, a sua dignidade. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Sentia-me como uma atriz num palco, a desempenhar o papel da velha Aurora, a mãe dócil, a avó um pouco esquecida. Por fora, eu era toda sorrisos serenos e respostas vagas. Por dentro, uma fogueira ardia e a minha mente era um quartel-general, a planear cada movimento com uma precisão militar que eu não sabia possuir. A primeira etapa do plano de Helena era a mais arriscada: reunir os documentos. A escritura da casa, os comprovativos do imposto predial pagos ao longo de 40 anos, os recibos das grandes reformas que Marcos e eu fizemos, tudo pago com o nosso suor. Eram papéis que provavam que aquela casa não era um prêmio de lotaria que lhes caiu no colo, mas o resultado de uma vida inteira de trabalho. O problema é que, desde que Gustavo assumiu as minhas finanças, ele e Patrícia tinham o hábito de organizar a minha papelada. Eu sabia que eles poderiam ter cópias, mas os originais, a história palpável da minha vida, estavam comigo. Tive que esperar pelo momento certo. Numa terça-feira, eles anunciaram que iriam a um almoço de negócios que se estenderia pela tarde. O alívio que senti foi tão grande que as minhas pernas fraquejaram. Assim que o carro deles virou a esquina, a atriz saiu de cena. Subi as escadas, não como uma senhora de 70 anos, mas com a agilidade de quem tem uma missão. Fui direta ao escritório de Marcos, um cômodo que eu mantinha quase como um santuário, e que Patrícia já cobiçava para transformar num closet moderno. No fundo do armário de mogno, atrás de caixas de ferramentas antigas, estava o velho baú de couro, onde guardávamos os nossos documentos mais importantes. O cheiro de cedro e de papel antigo invadiu-me quando abri a tampa pesada.
As minhas mãos tremiam um pouco, não de fraqueza, mas de uma emoção crua. Ali estava tudo. A escritura, com a caligrafia elegante do escrivão, datada de 42 anos atrás. Os nossos nomes, Aurora e Marcos, lado a lado. Junto com os papéis, encontrei um envelope amarelado. Dentro, fotos nossas no dia em que compramos a casa. Éramos tão jovens, cheios de sonhos. Numa das fotos, Marcos abraçava-me na varanda, ainda sem pintura, o rosto iluminado por um sorriso que eu nunca mais veria. As lágrimas vieram aos meus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de gratidão por aquela memória e de uma fúria renovada por quem queria apagar tudo aquilo. Coloquei tudo o que Helena pediu numa pasta grossa. Guardei o resto de volta no baú, sentindo o peso da minha própria história nas mãos. Eu não estava a lutar por tijolos e cimento. Estava a lutar por aquele sorriso de Marcos, pela jovem cheia de sonhos que eu fui, pela promessa que fizemos um ao outro naquele dia. As minhas idas ao escritório de Helena tornaram-se o meu segredo mais bem guardado. Saía de casa a dizer que ia encontrar a Lúcia, a minha irmã, para um café, ou que ia ao grupo de leitura da paróquia. Apanhava um táxi e, no caminho, o meu coração batia forte, uma mistura de medo e adrenalina. O escritório de Helena era um refúgio de lógica e ordem no meio do meu caos emocional. Ela recebia-me com um abraço rápido e um olhar firme. Como estás a aguentar, Aurora? Estou a aguentar, eu respondia. E era verdade. Ela analisava os documentos com a perícia de um cirurgião. Isto é perfeito, Aurora. Incontestável. Tu pagaste por cada prego nesta casa. Explicava-me os termos legais novamente, com paciência. O usufruto vitalício significa que, enquanto respirares, esta casa é tua para usares como quiseres. Eles não podem pôr-te na rua, não podem forçar-te a nada. E o fundo fiduciário, em nome do Felipe, garante que eles não possam vender para pagar as dívidas deles. É um cheque-mate. A palavra cheque-mate soou como música. Enquanto isso, em casa, a pressão aumentava. A máscara de preocupação de Patrícia estava cada vez mais fina, revelando a impaciência por baixo. Num domingo, ela chegou com uma proposta. Sogrinha, tenho um amigo que é um geriatra maravilhoso. Ele trabalha numa clínica que é um espetáculo. Por que é que a senhora não marca um check-up completo? Só para nós ficarmos tranquilos. O veneno estava na doçura da sua voz. Um laudo médico que atestasse qualquer fragilidade, qualquer lapso de memória, seria a arma de que eles precisavam para tentar uma interdição. Ofereço o meu sorriso mais vago e exausto. Que gentileza a sua, querida. Mas o doutor Afonso, meu médico de sempre, acompanha-me há 30 anos. Se precisar de algo, falarei com ele. Agora, sinto-me bem, apenas um pouco cansada. Eu usava a arma deles, a velhice, como meu escudo. E eles, tão convictos da minha senilidade, acreditaram. Gustavo era mais subtil, mas igualmente peçonhento. Sentava-se ao meu lado, num simulacro de confidência. Mãe, os negócios estão complicados. Surgiu uma oportunidade de investimento, daquelas que mudam uma vida. Mas o capital inicial é alto. Se ao menos tivéssemos como levantar esse dinheiro. Ele deixava a frase a pairar no ar, os olhos cravados na minha cristaleira, nos quadros que adornavam a parede. Eu apenas suspirava. Ah, meu filho, o dinheiro é sempre um problema, não é? O teu pai sempre dizia para desconfiarmos de oportunidades que parecem boas demais. Ele emudecia, frustrado com a minha aparente ingenuidade. A gota de água, o ato que cimentou qualquer dúvida que eu pudesse ter, chegou numa quinta-feira. Patrícia entrou com um saco de uma papelaria sofisticada. Olhe o que eu trouxe para a senhora ver, sogrinha. E de dentro, ela retirou um catálogo.
Papel brilhante, fotos coloridas de idosos sorridentes a jogar as cartas e a fazer hidroginástica. Na capa, o nome Morada do Sol, Residencial Sênior. O meu sangue gelou. Uma onda de náusea subiu tão forte que precisei de me agarrar à poltrona. Era o catálogo de um lar de luxo. Ela folheava-o à minha frente com um entusiasmo macabro. Veja que lugar lindo, Aurora. Tem enfermagem 24 horas, atividades de grupo, um jardim. A senhora já não se sentiria tão sozinha. E nós poderíamos viajar, cuidar das nossas coisas, sabendo que estaria segura e bem cuidada. Olhei para o rosto dela, para o sorriso postiço, para os olhos que brilhavam de ganância. Ela não estava a sugerir. Estava a mostrar-me o meu destino, o meu futuro encaixotado e despachado. A sua confiança era absoluta. Ela acreditava genuinamente que eu era um objeto a ser movido, uma vida a ser administrada por ela. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas consegui. Forcei um sorriso trêmulo. Peguei no catálogo com mãos que me esforcei para que parecessem incertas. Nossa, que interessante, Patrícia. Parece mesmo muito bonito. Folheei as páginas, vendo os rostos anônimos que poderiam ser o meu. Vou. Vou ver com calma depois. Preciso de pensar. Ela sorriu, vitoriosa. O sorriso de quem acaba de dar o bote final. Claro, sogrinha. Pense com carinho. É para o seu bem. Naquela noite, depois de eles partirem, pousei o catálogo do lar sobre a mesa da cozinha. Ao lado, coloquei a pasta com os documentos que reunira. De um lado, o futuro que eles planearam para mim. Do outro, o meu passado, a minha história, a minha força. Peguei no telefone e liguei para Helena. Está na hora, disse eu, com a voz firme, sem um pingo de hesitação. Marque a reunião. Quero todos aqui no próximo sábado. A guerra silenciosa terminara. A batalha final estava marcada. O sábado chegou com um sol forte, impiedoso, que entrava pelas frestas da persiana e desenhava listas de luz no tapete da sala. Um belo dia para uma execução. A minha casa nunca estivera tão arrumada, tão silenciosa. Preparei café, coloquei biscoitos num prato bonito, como se tratasse de uma visita qualquer. Cada gesto era calculado, uma forma de manter as mãos ocupadas, de ancorar o meu corpo na realidade, enquanto a minha mente se preparava para a batalha. A minha irmã Lúcia e o marido chegaram primeiro. O abraço de Lúcia foi apertado, um código silencioso que dizia: Estou contigo. Ela sabia que algo estava errado, mas não a dimensão do abismo. Sentei-os no sofá, com o coração a martelar contra as costelas, um tambor de guerra a anunciar o que estava para vir. Então, eles chegaram. Gustavo, Patrícia e Felipe. Entraram com a confiança de quem se sente dono do lugar. Patrícia trazia um sorriso largo, quase predatório. Gustavo parecia um pouco mais tenso, talvez a sentir o peso da atmosfera. Felipe, como sempre, estava meio alheio, os auscultadores já apostos. E por último, discreta como uma sombra, chegou Helena. Apresentei-a como uma velha amiga que viera ajudar-me com uns papéis. Patrícia mediu-a de cima a baixo com um olhar desconfiado, mas o sorriso não vacilou. Eles julgavam que a vitória já era sua, a complacência era o seu maior ponto fraco. Quando todos se sentaram, um silêncio pesado instalou-se na sala. O único som era o tic-tac do relógio de pêndulo do meu avô, cada segundo a marcar mais um passo em direção ao abismo. Eu olhava para os rostos, Lúcia preocupada, Gustavo a evitar o meu olhar, e Patrícia, com uma expressão de curiosidade quase divertida, como quem assiste ao primeiro ato de uma peça cujo final já conhece. Respirei fundo
sentindo o ar frio a encher-me os pulmões. A voz de Marcos ecoou na minha cabeça, uma lembrança de décadas atrás, quando enfrentei o meu primeiro grande medo. Fala com a tua verdade, Aurora. A verdade tem uma força que nenhuma mentira consegue derrubar. Agradeço a todos por terem vindo. Comecei. A minha própria voz soou estranha aos meus ouvidos. Firme, calma, sem o tremor que eu temia. Reuni-vos aqui porque, como sabem, completei 70 anos, e esta idade traz-nos muitas reflexões sobre o futuro, sobre legado, sobre família. Fiz uma pausa. Os olhos de Patrícia brilharam. Ela ajeitou-se na poltrona, como se estivesse prestes a receber um prêmio. Gustavo forçou um sorriso, um aceno de cabeça a concordar com a minha sabedoria. Sempre acreditei que esta casa era mais do que paredes e um teto. Era o centro da nossa família, o lugar seguro, o porto. Olhei diretamente para Gustavo. O lugar onde cuidei de ti, meu filho, onde sacrifiquei os meus sonhos para que pudesses ter os teus. Ele mexeu-se, desconfortável. Patrícia tentou intervir com a sua falsa doçura. Ah, sogrinha, não fale assim. A senhora é uma inspiração para todos nós, e nós sabemos que está cansada. Só queremos o seu bem. Foi a minha deixa. Levantei a mão, um gesto pequeno, mas que a calou a meio da frase. Eu ainda não terminei, Patrícia. A surpresa no rosto dela foi impagável. A velha Aurora nunca a interrompia. O que eu quero dizer é que no dia do meu aniversário, enquanto me arrumava para a festa que vocês organizaram, com tanto carinho, eu ouvi uma conversa. O ar na sala ficou rarefeito. Os sorrisos morreram. Gustavo empalideceu, o rosto de repente pálido como cera. Patrícia congelou, a chávena de café a meio caminho da boca. Apenas Felipe, que tinha tirado um dos auscultadores, olhava de um para o outro, confuso. Eu ouvi o vosso plano, continuei, a voz agora cortante. O plano de me colocarem num lar. Um bom lar, tu disseste, Patrícia. Não é como se fosse uma prisão. Ouvi o plano de venderem esta casa, o lar que construí com o pai de vocês, para pagar dívidas de luxo e de uma vida que não podem sustentar. Ouvi o meu próprio filho concordar que eu já estou velha e que seria melhor remover-me para não atrapalhar os planos. O choque era palpável. Lúcia levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas de horror e raiva. O marido dela olhava para Gustavo com um desprezo que eu nunca vira. Mas, mãe, a senhora entendeu tudo errado, gaguejou Gustavo, levantando-se. Nós só estávamos preocupados consigo, sozinha aqui, nesta casa enorme. Não mintas para mim, Gustavo. Não mais. A minha voz era um sussurro letal. Eu ouvi. E o que ouvi forçou-me a tomar uma atitude, porque vocês ensinaram-me uma lição muito dura, que o amor sem respeito é apenas uma desculpa para a exploração. Nesse momento, Helena, que até então fora uma espectadora silenciosa, levantou-se com uma pasta preta nas mãos. Colocou-se ao meu lado, uma fortaleza de calma e autoridade. Bom dia a todos. O meu nome é Helena Bittencourt e sou a advogada da dona Aurora Medeiros. Se a revelação da conversa fora um soco, a presença de uma advogada foi um nocaute. Patrícia largou a chávena, que se estilhaçou no pires, derramando café na mesinha de centro. Ninguém se moveu para limpar. A dona Aurora procurou-me há algumas semanas, continuou Helena, com a voz profissional e sem emoção, e instruiu-me a tomar as medidas legais necessárias para proteger o seu patrimônio e, principalmente, a sua dignidade. Essas medidas já foram concluídas e devidamente registradas. Ela abriu a pasta. A partir de anteontem, esta propriedade não pertence mais exclusivamente à dona Aurora.
Ela instituiu um fundo fiduciário irrevogável. Helena fez uma pausa, olhando diretamente para Gustavo e Patrícia, saboreando o peso das palavras. O único beneficiário deste fundo é o seu neto, o jovem Felipe Medeiros. Felipe arregalou os olhos, tirando o outro auscultador, completamente chocado. O quê? Eu? Helena continuou impassível. No entanto, os termos do fundo são claros. O bem, esta casa, só passará para o controlo de Felipe quando ele completar 35 anos de idade. Até lá, o fundo será administrado por um terceiro neutro, indicado pela dona Aurora. O imóvel não pode ser vendido, hipotecado, alugado ou usado como garantia para qualquer tipo de transação financeira. Está completamente blindado. O silêncio era total. O som do relógio parecia gritar na sala. E mais importante, concluiu Helena, fechando a pasta com um clique seco. A dona Aurora Medeiros tem, por direito legal e irrevogável, o usufruto vitalício integral deste imóvel. Em termos simples, para que todos entendam, isto significa que ela viverá aqui como a única dona das suas vontades até ao último dia da sua vida. Ninguém, sob nenhuma circunstância legal, pode removê-la daqui. A explosão veio de Patrícia. A máscara de boa moça desintegrou-se, revelando o monstro de ganância que vivia por baixo. Ela levantou-se de um salto, o rosto vermelho, transfigurado pelo ódio. Sua velha louca! Sua bruxa egoísta! Como pôde fazer isto? Nós contávamos com esse dinheiro. O Gustavo é seu filho. Esta casa era dele por direito. Você destruiu-nos. Destruiu a sua própria família por capricho. A voz dela era um grito histérico, agudo, cheio de veneno e desespero. Gustavo, paralisado, tentou segurá-la. Patrícia, calma, pelo amor de Deus. E então virou-se para mim, os olhos suplicantes, cheios das lágrimas de um covarde. Mãe, por favor, escute-me. Nós podemos conversar, reverter isto. Eu sou seu filho. Eu amo-a. Nós precisamos de ajuda. A senhora não entende as nossas dívidas. Eu levantei-me também e, pela primeira vez na vida, olhei para o meu filho de cima para baixo. A dor no meu peito era imensa, a dor de um amor que fora traído de forma irreparável, mas já não havia fraqueza em mim. Amor, Gustavo. Chamas a isto amor? Planear atirar a tua mãe para um depósito para lhe roubar o teto? Tu não me amas. Amas o que eu te posso dar. As vossas dívidas, disse eu, a voz baixa, mas a ecoar na sala, são vossas. Vocês criaram-nas com a vossa ganância, a vossa vaidade, a vossa fraqueza, e vão aprender a resolvê-las sozinhos, como adultos. Olhei para a figura patética do meu filho, depois para a fúria descontrolada da minha nora. Queriam a minha casa? Pois ela está aqui, firme, forte, como eu. E vocês não voltarão a entrar nela sem a minha permissão. Queriam apagar-me da minha própria vida? Pois eu digo-vos, estou mais viva do que nunca. Foi então que a voz de Felipe, trêmula e cheia de uma dor genuína, cortou o ar. Ele olhava para os pais, o rosto pálido de incredulidade e nojo. É verdade? Vocês. Vocês iam colocar a avó num lar? A pergunta dele, tão simples, tão pura, foi o golpe final. Foi a sentença de morte para a farsa deles. Gustavo não conseguiu responder. Apenas baixou a cabeça, derrotado, humilhado na frente do próprio filho. A inversão de poder estava completa. A guerra tinha acabado e eu, Aurora, estava de pé no centro da minha sala, no centro da minha vida, com a minha dignidade restaurada. A porta fechou-se atrás deles, e o som do motor do carro a afastar-se na rua foi como o fim de uma tempestade. O silêncio que ficou na sala não era de paz.
Era o silêncio de um campo de batalha depois de os corpos serem retirados. Pesado, cheio de destroços. A chávena de Patrícia, quebrada no pires, com o café a manchar a madeira da mesinha que Marcos tanto amava, era o único vestígio físico da guerra que acabara de acontecer. Não sentia a alegria da vitória. Não sentia um pingo de triunfo. O que senti foi um alívio amargo, doloroso, como o de um médico que precisa de amputar um membro para salvar o corpo. A ferida ficaria ali para sempre. O meu filho, o meu único filho. A imagem do seu rosto, desfigurado pela vergonha diante da própria família, do próprio filho, era uma faca a revolver-se no meu peito. E a de Patrícia, o ódio puro nos olhos, a máscara de boa moça derretida a revelar o monstro. Aquilo deu-me um calafrio. Vivi anos ao lado daquele monstro e nunca o enxerguei de verdade. Minha irmã Lúcia foi a primeira a quebrar o silêncio. Veio até mim, envolveu-me num abraço que era pura força, pura compreensão. Aurora, minha irmã, que coragem. Meu Deus, que coragem. As lágrimas dela molharam-me o ombro. Fizeste o que tinha de ser feito, o que nenhuma de nós teria coragem de fazer. As palavras dela foram um bálsamo, a validação de que eu não sabia que precisava. Eu não estava louca. Eu não era a bruxa egoísta que a voz de Patrícia, esganiçada, me acusou de ser. Eu era uma mãe que havia chegado ao seu limite. Felipe continuava no sofá, uma estátua de sal paralisada pelo choque. Em 10 minutos, ele pareceu envelhecer 10 anos. O mundo de fantasia que brilhava na tela do seu celular tinha se estilhaçado, e a realidade que restou era feia, suja, crua. Ele se levantou e veio em minha direção, os olhos de menino, antes distraídos, agora inundados por uma dor adulta. Vovó, me perdoa, ele sussurrou. Eu, eu não fazia a menor ideia. Juro. Eles diziam que a senhora estava cansada, que precisava de ajuda, mas um asilo? A voz dele quebrou na última palavra, como um cristal fino. Segurei seu rosto entre minhas mãos, aquele rosto que era uma mistura tão perfeita de mim e de Gustavo. Eu sei que você não sabia, meu querido. Eu sei. E nada disso é sua culpa. Ouça bem, nada disso é culpa sua. Ele me abraçou, um abraço de náufrago, buscando um porto seguro. E naquele momento, eu soube que proteger aquela casa para ele era a decisão mais certa que eu poderia ter tomado. Naquela noite, a casa parecia um gigante adormecido. Cada cômodo vazio ecoava as vozes, os gritos, as acusações do dia. Tentei dormir, mas o sono era um visitante que se recusava a entrar. No dia seguinte, começou o bombardeio. O telefone tocava de forma insistente, agressiva. Eu via o nome de Gustavo no visor. Depois, o de Patrícia. A cada toque, meu corpo se enrijecia. O primeiro impulso era atender, ouvir, talvez até tentar explicar. Mas a voz de Helena, firme e clara, ressoava em minha mente. Não atenda, Aurora. Eles vão usar de tudo. Vão apelar para a culpa, para o amor, para a pena. Depois, partirão para as ameaças. Não lhes dê essa arma. O silêncio é a sua força agora. E eu obedeci. Desliguei o som do telefone. As mensagens começaram a chegar. Uma torrente de manipulação. As de Gustavo eram súplicas patéticas. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. A gente precisa conversar. Eu te amo. A gente pode consertar isso. As de Patrícia eram veneno puro, destilado. Começaram com acusações. Você destruiu a nossa vida. E evoluíram para ameaças veladas.
Você vai se arrepender disso, velha ingrata. Vai morrer sozinha nessa casa. Li as primeiras, senti o estômago revirar e apaguei todas, sem ler o resto. Aquele veneno não entraria mais em mim. Helena me ligava de seu número privado para me manter a par. Eles me procuraram, os dois, ela contou, com sua calma habitual. O filho tentou o apelo emocional. A nora tentou me intimidar. Informei a ela que qualquer nova tentativa de ameaça à sua integridade física ou moral seria registrada num boletim de ocorrência. Ela desligou. Helena me assegurou que eles estavam desesperados, buscando brechas, formas de anular o fundo fiduciário. Não vão encontrar nada, Aurora. Está tudo amarrado. É uma fortaleza legal. A realidade está batendo na porta deles, e eles não gostaram do som. E a realidade bateu, com força. Lúcia me trazia as notícias em doses homeopáticas, com o cuidado de quem medica um convalescente. O carro caro foi vendido. O apartamento, colocado à venda. Procuravam uma casa de aluguel num bairro bem mais simples. As dívidas, as prestações do clube, o financiamento que fizeram contando com o dinheiro da minha casa. Tudo veio à tona como um esgoto que transborda. Luto pelo filho vivo. Meu coração de mãe se partia ao pensar nisso. Era meu filho, apesar de tudo. Mas a Aurora, que se sacrificaria para consertar os erros dele, tinha morrido naquele corredor, no dia do meu aniversário. As consequências agora eram só deles. Eu estabeleci minhas novas regras. A porta da minha casa, antes sempre aberta, agora tinha limites. Troquei a fechadura não por medo, mas por princípio. Aquele era o meu santuário. As visitas de Felipe eram sempre bem-vindas, e ele vinha com frequência, buscando em mim a estabilidade que perdera. Mas as de Gustavo e Patrícia estavam suspensas. Eles precisavam entender que o respeito era a chave, e eles a haviam atirado fora. A dor da ruptura ainda pulsava, uma dor fantasma nos momentos de silêncio. Mas pela primeira vez em anos, a vergonha não estava lá. A sensação de ser um fardo, um problema, havia desaparecido. Eu caminhava pela minha casa e sentia o chão firme sob os pés. Olhava para os móveis, para as fotos e via a minha história, não um inventário para leilão. A paz que começava a brotar não era uma paz feliz. Era a paz dura, conquistada a um custo altíssimo. A paz de quem sobreviveu à guerra e agora podia, finalmente, reconstruir o próprio território. 6 meses, meio ano desde o dia em que minha vida virou do avesso para, enfim, cair do lado certo. Os primeiros meses foram um deserto. O silêncio da casa era uma ferida aberta. Eu vivia num luto estranho, não por um filho morto, mas pela morte da imagem que eu tinha dele. E isso, de alguma forma, doía mais. Mas o tempo, esse remédio teimoso, foi fazendo o seu trabalho. A dor aguda transformou-se numa cicatriz, daquelas que a gente toca para lembrar que sobreviveu. O nó na minha garganta se desfez. As dores de cabeça sumiram. Uma manhã, acordei e percebi que tinha dormido a noite inteira, um sono profundo, sem pesadelos. Foi a primeira vez em anos. A casa também começou a respirar de novo. Abri as janelas, deixei o sol varrer os cantos escuros. Comecei pelo jardim. Minhas rosas, abandonadas, receberam adubo, água, cuidado. Enterrar as mãos na terra, sentir o cheiro de vida, me curava um pouco a cada dia. Era como se, ao cuidar delas, eu estivesse cuidando de mim. Por insistência de Lúcia, me inscrevi num grupo de leitura. Fui receosa, mas encontrei um tesouro. Mulheres com suas histórias, suas perdas, suas vitórias. Ninguém ali me olhava com pena. Elas me viam. Foi Emília, uma viúva de risada fácil, que me deu o empurrão que faltava.
Você disse que gostava de pintar, Aurora. Por que parou? Eu dei a desculpa de sempre. Ah, a vida, o casamento, o Gustavo. Ela me olhou séria. A vida ainda está aí, mulher. Compra umas telas. E eu comprei. A suíte de hóspedes, que Patrícia cobiçava para seu escritório, virou meu ateliê. A primeira vez que espremi a tinta na paleta, o cheiro de óleo de linhaça me transportou no tempo. Minhas mãos tremiam. Mas então, eu simplesmente comecei, e as cores explodiram na tela. Manchas, formas, sem lógica, sem regras. Era a minha alma se derramando, a dor, a raiva, a paz. As paredes que Patrícia queria de um branco sem vida agora estavam respingadas de azul, amarelo, vermelho. A minha bagunça. A bagunça mais linda do mundo. As notícias de Gustavo e Patrícia chegavam a conta-gotas. As tentativas de contato cessaram depois que Helena foi categórica. Qualquer conversa passaria por ela e exigiria um pedido formal de desculpas. Eles nunca aceitaram. O orgulho e a ganância eram maiores. Lúcia contou que se mudaram para uma casa menor, num bairro que Patrícia certamente desprezaria. Patrícia se tornou uma pessoa amarga. E Gustavo? Gustavo se apagou. Uma sombra silenciosa, afundada em trabalho. Eu ouvia e meu coração sangrava, mas era um sangramento limpo, de uma ferida que finalmente podia cicatrizar. Eles fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. Quem se tornou meu porto seguro foi Felipe. Ele vinha me ver quase todo fim de semana. No início, eram visitas silenciosas. Ele sentava na cozinha enquanto eu cozinhava, e ficávamos ali, apenas com o som da panela no fogo. Aos poucos, ele começou a falar. Nunca os acusava diretamente, mas eu via em seus olhos a decepção de quem foi forçado a amadurecer rápido demais. Um dia, ele me ajudava no jardim. O sol da tarde estava suave. Ele parou, olhou para mim. Vovó, eu queria me desculpar de novo, por não ter visto. Eu toquei seu rosto. Já te perdoei, meu neto. Você não tinha culpa. Ele engoliu em seco. Eu sei. Mas eu penso nisso todo dia. E eu queria que a senhora soubesse. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Aquelas palavras me reconstruíram por dentro de um jeito que tinta nenhuma conseguiria. A minha luta não tinha sido em vão. Estou sentada na varanda, com uma xícara de chá entre as mãos, olhando meu jardim. As rosas estão explodindo em cores, vivas, obstinadas. Elas me lembram de mim. A vida, aos 70 anos, me deu a lição mais dolorosa e libertadora de todas. O amor de mãe, esse sentimento que acreditamos incondicional, tem um limite. Um limite que não é o fim do amor, mas o começo do autorrespeito. Esse limite se chama dignidade. Descobri, da pior maneira, que amor sem respeito é uma via de mão única para o abuso. É um cheque em branco que uma hora volta sem fundos e o rombo fica na alma da gente. Hoje, não sinto mais raiva. O que sinto é uma melancolia profunda pelo filho que perdi, mesmo ele estando vivo. Perdi a ilusão do menino que segurava minha mão como se eu fosse o centro do seu universo. Aquele menino cresceu e escolheu o próprio centro, a ganância, a conveniência. E eu tive que aprender a amá-lo à distância, com a porta do meu coração entreaberta, mas com a porta da minha casa firmemente trancada para a sua toxicidade. A briga nunca foi só pela casa. A casa era o símbolo. Eles queriam os tijolos, o terreno. Eu lutei para proteger a alma deste lugar. As risadas de Marcos ecoando na sala, o cheiro de bolo nas tardes de domingo, as marcas de altura de Gustavo na porta da cozinha. Lutei pela minha história. E ao lutar por ela,
Eu me reencontrei. A Aurora que se encolhia para não dar trabalho, que pedia desculpas por existir, essa morreu. Em seu lugar, nasceu uma mulher que pinta quadros coloridos, que ri alto com as amigas, que diz não sem culpa. A herança que quero deixar para Felipe não é a escritura de um imóvel. É esta lição: que o bem mais valioso que uma pessoa pode ter é o respeito por si mesma. Minha casa está segura, mas a maior vitória é outra. É saber que minha alma, que andava por aí sem teto, desabrigada, humilhada, finalmente encontrou o seu lar. E esse lar sou eu.